que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. 16. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Amém? Vamos sentar. Amada igreja, o livro de Lamentações tem um tema principal, que é o sofrimento que sobreveio a Jerusalém quando Nabucodonosor capturou a cidade no ano de 586 a.C. Tanto o rei Zedequias como seus filhos, seus homens de confiança, o sumo sacerdote e os líderes da cidade foram todos levados ao cativeiro. Depois os filhos de rei foram mortos, a cidade foi queimada juntamente com o templo. Todos os objetos que lá existiam, estamos a falar dos objetos de valor, foram levados embora. As muralhas ou a muralha da cidade foi também destruída. Milhares de cativos foram levados, de tal maneira que a única coisa que restava naquela cidade e na terra ao redor era uma população muito reduzida dos mais pobres e ignorantes que existiam. O livro de Lamentações, amados irmãos, revela uma situação patética de Judá após a conquista de Jerusalém pelos babilônicos, que ocorreu como resultado do pecado do povo e da negligência às adversidades proféticas que eles foram recebendo. Perceba, amado irmão, que neste livro de Lamentações aprendemos que a compaixão e a misericórdia do Senhor, eles se estendem para todos aqueles que se voltam para Ele nos momentos de tristeza. As misericórdias do Senhor se estendem para todos aqueles que voltam para o Senhor quando se sentem abatidos, quando se sentem tristes, quando se sentem sem nenhum rumo. Aqui no capítulo 1, se tivéssemos que ler o capítulo 2, Jeremias lamenta a condição desolada que se encontrava Jerusalém, após, neste caso, da destruição da Babilônia. Ele reconhece que Jerusalém foi destruída porque este povo que lá residia se rebelou contra os mandamentos do Senhor. Podemos nós aqui imaginar aquilo que tem sido a nossa vivência diária. Costuma-se dizer que aquilo que nós fazemos, nós vamos pagar nesta terra. Eu acredito que este ditado tem muito fluído no nosso dia a dia. E nós nos recordamos, mesmo quando alguém nos faz mal, mesmo quando alguém comete um erro com uma outra pessoa e alguém vem ter conosco para se aconselhar, no final, sempre nós nos recordamos: olha, não se preocupe, aquilo que ele fez, ele vai pagar nesta terra. Jeremias, ele lamentou a forma como este povo abandonou os mandamentos do Senhor e começou a fazer aquilo que agradava a eles. O profeta Jeremias, neste livro, fala em nome de Jerusalém, ou fala em nome da igreja judaica, ainda representada como uma mulher que se encontra numa miséria. Imaginemos uma mulher que está ela sentada, ela aflita, com o coração dolorido. Imaginemos uma mulher que esteja a passar por uma situação menos prazerosa. Podemos também, talvez, dar exemplo de um homem, mas vamos olhar para uma mulher, ela com uma dor tremenda no seu coração. Talvez ela perdeu o filho que ela tanto amava. Se calhar ela perdeu
envolvidas naquela situação, como é que elas passam? Como é que elas, eu não diria como é que elas se comportam, porque não se trata exatamente do comportamento, mas trata-se de um sentimento. Então, imaginemos a situação de Jerusalém. Ele fala de Jerusalém representando como uma mulher que está sentada à beira de um caminho. Esta mulher vai chamando os viajantes que passam para que possam ter o quê? Para que possam ter compaixão dela. Ela sugere a estas pessoas que eles não conseguem ver a dor pela qual ela está passando. Não era a aflição comum que ela estava passando, nem a visita de uma providência comum. Mas o efeito que ela passa tem a ver com a ira feroz do Senhor, um castigo mais severo, pese embora seja ele justo. Quando nós oramos por aquelas pessoas que estão cativas, por aquelas pessoas que estão na prisão. E quando nós oramos, nós até dizemos, alguns são culpados, outros não. E aqueles que realmente estão lá porque são culpados, o que nós queremos como humanos é que a justiça seja feita. Quando alguém nos faz mal, tudo o que nós queremos, tudo o que nós desejamos como humanos é que seja feita uma justiça. Mas nós temos um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, que por mais que nós possamos pecar contra Ele, por mais que nós possamos pecar contra as pessoas, está mais que claro que Ele vai nos repreender, mas Ele está sempre de braços abertos para nos receber, independentemente do pecado que nós tenhamos cometido, independentemente da situação pela qual nós tenhamos passado. Desde o momento que nós reconheçamos que, olha, nós cometemos um erro, nós pecamos, Jerusalém foi destruída, porque eles abandonaram os mandamentos do Senhor. Perceba, amado irmão, que as calamidades trazidas aos judeus como punição de suas idolatrias e outros crimes que eles foram cometendo devem ser observados, devem ser considerados por nós com maturidade, por todas as pessoas. Nós temos que olhar com um nível de maturidade para que nós possamos aprender o quão perigoso é provocarmos ao nosso Deus. Muitas vezes nós cometemos pecados conscientemente. Eu acho que talvez eu nunca disse às minhas filhas, mas eu vou dizer aqui, porque se o Espírito me recorda, eu tenho que partilhar. Na vossa idade, eu estava na 5ª classe, eu vivia com a minha mãe, os meus irmãos, filha mais velha, lá na classe, na escola, na 5ª classe, eu me recordo que tinha colegas que sempre tinham lanche, sempre, percebam? Sempre tinham lanche. Então eu era aquela que ia à escola e não tinha lanche. Então a minha mãe fazia muitos negócios. Nessa época ela ia à Ilha de Inhaca vender pão e voltava com mariscos. E naquela noite que ela chegava, eu saía com uma bacia de peixe. Eu ia às casas dos nossos clientes para ir poder vender. Passou essa fase. Minha mãe parou de ir à Ilha de Inhaca, começou a revender frangos no mercado. Quando ela voltava, eu dormia no mesmo quarto com a minha mãe. Quando ela voltava, chegava, tirava a vontade dela, o dinheiro dela, deixava aqui na cama mesmo. Ela ia para a casa
banho, tomar banho, eu entrava no quarto da minha mãe, levava dinheiro, metia na minha pasta. Dia seguinte eu tinha bolacha cremora, eu tinha fresco, coisas que eram no ano de 1991, 92. E minha mãe entrava no quarto, quer fazer as contas. Laura, mãe. Então eu ia ao quarto. Esse dinheiro está faltando. Mamãe, eu não sei. É fria mesmo. E eu não entregava. Eu ia, comia e eu fazia de tudo para gastar aquele dinheiro todo naquele dia. Dia seguinte eu chegava, a mamãe chegava. Então eu comecei a dizer, ela realmente conhece o dinheiro que deixou. Então eu fazia uma escala. Não estou já a contar coisas que outra pessoa fez. Eu fazia. Eu disse, vou fazer uma escala. Então, um dia tirava, outro dia não tirava. Eu tinha lanche. Então a minha mãe comenta com uma vizinha, que a sobrinha vivia com ela, éramos amigas, estudávamos juntas. Então a sobrinha diz, chamavam de Laureta. A Laureta sempre tem dinheiro de nós comemos bolachas, cremora. Só que eu nunca lhe perguntei. Então aquela tia já diz a minha mãe que ela vai lhe dar uma assim, mãe, ela isso a menina é efetiva. Então o que a minha mãe fez? Sem eu perceber. Ela não escondia. Ela deixava mesmo na cama. Ia tomar banho, voltava, dinheiro falta. Então fez o que um dia? Simulou estar a ir ao banho. Chegou na casa de banho. Se para mim foi tomar banho, não é? Então eu entrei no quarto. Ela percebeu que entrei no quarto, fechei a porta e ela devagarinho, eu tenho dito às crianças e elas se recordam, quando minha mãe ainda estava viva e vinha nos visitar, bastava ela ouvir uma porta, um portão fazer barulho, ela leva óleo, coloca ali para não fazer barulho. Então não tínhamos problema de barulho de portas em casa. Ela abriu a porta da casa de banho, porque o quarto dela estava aqui, o corredor, casa de banho ali. Ela saiu, veio ao quarto. Está fazendo o que, Laura? Mamãe? Minha mãe tinha escondido uma vara abençoada. Naquele dia eu levei uma porrada com aquela vara, fiquei com marcas no meu corpo. Naquele dia seguinte eu fui à escola e vejam as coisas de Deus. Vejam como eu paguei. Eu até hoje ainda tenho uma cicatriz aqui, que eu caí. Mas tudo resultado do pecado que eu ia cometer. Se existe alguém que tem essa prática, tem que parar hoje. Eu não sei porque que eu vos contei isso aí. Se alguém tem essa prática, é melhor entregar a Deus. Esse é um pecado que enquanto ainda estivermos nesta terra, nós vamos... Este povo abandonou os mandamentos do Senhor. E o que aconteceu é que Deus se rebelou também. Deus destruiu. Quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, Ele nos repreende. O maior erro que acontece é que Deus nos repreende, nós sabemos que é pecado e nós permanecemos neste pecado. Amado jovem, isso que você faz, que você sabe que é pecado, que não devia mais fazer, mas você continua a fazer, você está comprometendo o teu futuro. Deus não ignora-nos em nenhum momento, mas Ele nos repreende, porque Ele quer e Ele deseja que nós possamos viver a sua verdadeira imagem. É fácil eu pensar mal da irmã Olinda. É fácil. Eu sei que eu estou a pecar. E é por essa razão quando nós vamos orar, nós pedimos perdão. Porque nós pecamos em pensamentos, pecamos através da palavra que nós falamos, proferimos, pecamos através das nossas ações. Mas aquele pecado, aquele crime que
você sabe que não deve fazer. E você prevalece, permanece lá. Então identifique o que faz você cometer aquele crime. E afaste-se dele, para que o Senhor possa abençoar-te, para que o Senhor possa te usar. Apesar do profeta Jeremias usar palavras muito hiperbólicas, palavras muito exageradas, quando ele fala com esse povo, as mesmas não excedem aquilo que é a grandeza da calamidade que o povo viveu. Ele poderia até ter dito a Jerusalém foi destruído, mas ele deu voltas. Por isso é que ele diz: vou chorar. Se nós formos a ler aqui no versículo 16, diz: por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. Já imaginou? Já imaginaste? Estás a passar por uma situação em que a tua vida só são rios de lágrimas. Eu tenho dado este testemunho. Olha, nasci na igreja de Nazareno, mas levei anos para eu ter um real encontro com Deus. Por quê? Porque eu achava que realmente eu tinha tido um encontro com Deus. Mas foi durante um ano, eu fechada, imaginem só, foi no ano de 2019, que eu estava sem emprego, com as crianças em casa. A única coisa que eu mais fazia era chorar nos pés do Senhor. Imagina aquelas lágrimas que escorrem. Imagina aquela pessoa que tira lágrimas porque perdeu um ente querido. E imagina aquelas lágrimas que somente escorrem pela profunda dor que você está passando. Não permita que a lágrima possa escorrer com naturalidade na tua vida, porque você cometeu um pecado. Eu não duvido, amados irmãos, que Jerusalém diz que os seus olhos seriam como fontes de água. Jerusalém é comparada a esta mulher triste. Imagina uma mulher, eu estava acompanhando uma situação de uma mulher que diz: não, o meu marido não me quer, o meu marido me decepcionou, porque ele fez isto, mais isto, mas ela não conseguiu olhar para o seu erro. É o mesmo que acontece nas nossas vidas. Caminhamos e conseguimos ver o erro nas outras pessoas. Não percebemos que nós temos cometido erro. Não reconhecemos os nossos erros. Nós só vemos que o erro está com fulano. E depois o diabo, como é astuto, ele até te dá todas as artimanhas para você justificar que o erro está com outra pessoa. A questão é: o que você fez quando teve a oportunidade de identificar que, olha, eu estou dentro deste erro, mas estou dentro deste erro por causa... O que você fez por ti? Uma mulher que chora porque todos os seus filhos foram destruídos e porque o inimigo prevaleceu, é o mesmo que Cristo chorar porque a sua igreja foi destruída, porque o diabo está a usar a ti para destruir a sua igreja. Não tem como Deus se alegrar, não tem como Deus operar, porque você insiste que a tua vida deve prevalecer naquele pecado, naquele perigo, na desordem dos mandamentos de Deus. A questão que não quero calar hoje para a sua igreja ou para a igreja de Cristo é: aonde é que você vai quando tudo fica perdido? Quando você se encontra no meio dessa angústia e você percebe que algo na verdade não está avançando por causa deste meu comportamento, por causa desta minha atitude. Aonde é que você vai? Será que você tem parado para pensar e se recordar como é que você chegou até a esse perigo? Será que você já parou para pensar na sua caminhada com Cristo? Sabem, irmãos, há pessoas que quando cometem um pecado, porque elas oram, elas buscam,
elas até nos confundem. E nós nos distraímos. Acreditamos que sim, aquela ali é filho, aquele, e veja como. A única pessoa que você deve confiar e esperar é Deus, para que não possa ser destruído, para que não possa ser desviado. Talvez a falta do Consolador na tua vida, amado irmão, esteja ligado às práticas diárias das abominações suas contra o Espírito Santo. Eu não conheço essas práticas. Eu não as conheço. E eu não sei como é que você tem feito para se libertar, para se livrar dessas práticas. Hoje Deus quer ter um encontro contigo, Jerusalém. Hoje Deus quer ter um encontro contigo, amado irmão. Hoje Deus quer que você se afaste de tudo isto que vai destruir o teu futuro, que vai destruir o teu amanhã, que vai colocar um parênteses entre você e Cristo, que vai fazer com que você não viva a graça das bênçãos de Deus. Muitas vezes fazemos más escolhas porque nós queremos agradar o nosso coração. E depois nós dizemos: eu não vejo nenhum mal naquilo que eu estou a fazer. Eu estou em paz. A minha pergunta: você perguntou a Deus se Deus concorda com isso que você diz que você está em paz? Se dizem que o Espírito de Deus é um Espírito de paz, então eu estou em paz. Mas você sabe que o que você está a fazer não devia fazer. Hoje, amado irmão, Deus quer restituir o teu caminhar. Ele quer te usar. Ele quer te abençoar. Ele deseja te entregar tudo o que foi perdido. Ele deseja te entregar tudo o que Ele te prometeu. É tão estranho. Num daqueles dias em que eu disse: o irmão que deseja ser professor da escola dominical vai me procurar. Uma pessoa sequer me procurou. A pergunta é: se os outros que estão aqui a fazer o trabalho não existissem, como é que nós íamos caminhar? Na casa do Senhor não viemos somente para nos acomodar. Eu já passei por essa fase em que eu disse: eu nasci na igreja aconteceu isso, eu só queria entrar na igreja e ir embora. Eu já passei por isso. Mesmo aqui, quando eu comecei a dominar, eu entrava, era amém, já estou no carro, fui embora. Eu não quero compromissos com ninguém. Se calhar também esteja já a passar por esta situação. Acredite, amado irmão, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, pode habitar na tua vida quando você se entregar de corpo e alma, quando você obedecer os mandamentos de Cristo, quando você decidir afastar-se de tudo aquilo que abomina o Espírito Santo, quando você decidir deixar todas aquelas práticas. Se calhar você aqui quando está na escola, quando chega a segunda-feira, você já diz: hoje é o meu dia de crédito, eu vou ter com fulano, ele vai me dar crédito. Chegou lá, falaste como falaste, te deram crédito. Segunda a seguir, eu nem tenho falta de crédito. Não estão a te abençoar, não desejaram te dar. Você anda sempre atrás de alguém para te dar crédito. Para quê? Você cria transtorno, os corações dos teus pais sangram por causa do teu comportamento. Os corações dos teus pais sangram porque você não lhes alegra. Só o fato de dizerem: filha, faz isto, filha, vai ali, você começa a murmurar. Como é que você quer que Deus te abençoe? Aí vai prevalecer o ditado: aquilo que eu faço, vou pagar nesta terra. Deus quer ter um encontro pleno conosco. Deus quer habitar nos nossos corações. Deus quer fazer aquilo que nós não temos a capacidade de imaginar. Deus quer operar milagres e prodígios em nossas vidas. Mas para que tal aconteça, nós precisamos reconhecer que nós falhamos e queremos voltar para Cristo. Ele não deseja que você seja uma vergonha para as outras pessoas, mas Ele
quer que você seja uma bênção. Seja uma bênção na tua vida, seja uma bênção na tua família, seja uma bênção na tua igreja, seja uma bênção no teu local de trabalho, seja uma bênção na tua escola. Que você seja uma bênção para as outras pessoas. Imagine, eu acabei passando com as minhas filhas e onde nós estamos, não importa a situação que as pessoas dizem, e é uma bênção. No meu gabinete de trabalho, chega alguém, conta alguma coisa, as minhas colegas já são as colegas, como diz? Colega Crimilde, é uma bênção. É uma bênção, o que é bênção afinal? Porque a nossa tendência como humanos, quando alguém chega, fala uma coisa, epa, sabe, o meu sapato descolou, eu a descer no chapa, epa, mas você tem azar. Não, é uma bênção. Quando nós conseguirmos transformar todos os momentos pelos quais nós temos passado e não nos refugiarmos às coisas negativas, nós vamos reconhecer que existe um propósito de Deus em tudo. Deus quer ter um novo pacto com a sua igreja. Deus quer ter um novo pacto com Jerusalém. Deus quer ter um novo pacto consigo, irmão. Ele deseja ter um contrato contínuo, um contrato que seja limpo, um contrato consagrado pelo sangue jorrado na cruz. Mas para que esse contrato tenha lugar, esse contrato seja firme, é necessário que você reconheça que há uma hora atrás você era uma coisa que não deseja mais ser. Amém? Amado irmão, os teus olhos a partir de hoje devem derramar lágrimas de emoção, devem derramar lágrimas abençoadas, lágrimas que tocam no profundo do coração de Deus, não aquelas lágrimas que um pai ou uma mãe pode dizer, eu conheço aquele meu filho, aquelas lágrimas são de crocodilo, não é nada aquilo ali, não sou um dia, as lágrimas que você vai derramar a partir de agora devem tocar verdadeiramente no profundo coração de Deus. É momento, amada igreja, de entrarmos em oração. Eu tenho a plena certeza de que esta palavra não foi em vão. Deus falou contigo e você precisa somente obedecer. Se desafie a experimentar a graça de Deus. Se desafie a viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Vais perceber que por onde você passa, você vai ser uma bênção. Vais perceber que os teus contatos vão ser uma bênção. Vais começar a perceber que há pessoas que Deus vai começar a afastar da tua vida, para que você seja realmente uma bênção. Vais perceber que não precisas viver para agradar as pessoas, mas antes de agradar a Deus, porque Deus estará te tornando uma bênção. Vamos nos colocar em pé, amada igreja, para que possamos entrar em oração. É o momento de nós buscarmos a Deus. É o momento de nós rogarmos pela misericórdia de Deus. É o momento de nós abandonarmos todas aquelas práticas que não agradam a Deus. É o momento de nós dizermos para Deus o qual nós precisamos e desejamos depender somente dEle. Pois se não for Ele a fazer em nossas vidas, não existe outra pessoa a fazer. O momento de oração é este, amada igreja. O altar está disponível para todo aquele que acredita, que deseja mudar e ter um novo contrato com Deus a partir de hoje. Entregue o seu coração a Deus. Não te limites. Busque, experimente viver dessa graça, porque Deus quer realmente falar conosco. Este é o momento de oração.